Seja bem-vindo! Você está no Jornal Excelsior, vídeo crônicas falando sério. É muito importante para nós que você deixe seu joinha e se inscreva neste canal. Falando sério. O doutor holístico. O cri-cri alternativo. Anjos. Delírios de um pesquisador questionador. Este mês resolvi escrever sobre este assunto porque fui estimulado por uma matéria que li, veiculada em dezembro passado na revista Isto É, da editora 3, cujo título com chamada na capa foi A Volta dos Anjos, e subtítulo, O Poder dos Anjos. Eles estão por toda parte. Redescobertos por pessoas de diversos credos e religiões, ganham uma face mais humana e se tornam um novo fenômeno do mercado. Comentários subscritos na capa. Há algum tempo, tenho uma convicção diferenciada a este respeito e sobre a real existência destes chamados divinos seres mensageiros de Deus, onde habitariam, quem realmente seriam e suas aparências, como são apresentados. Sendo de família tradicional cristã espiritualista, tive uma educação um tanto diferenciada da doutrina católica, apesar de ter estudado por muitos anos em colégios dirigidos por padres e freiras que impunham como matéria curricular o estudo da religião católica apostólica romana, o que, para mim, se tornou muito conflitante. Analisando a hierarquia divina da forma como é apresentada pelos segmentos religiosos, torna-se claro que foram adotados conceitos humanos para determiná-la, pois o Deus, como ser supremo espiritual, um imperador do passado, um presidente mandatário de um país ou um soberano religioso, necessitou ou necessita de subalternos intermediários para representá-lo, executar suas ordens exercendo esta função, imprimindo seu domínio, fazendo-as serem cumpridas e administrando o comportamento e receptividade dos plebeus ou seres terrenos. Então nós teríamos um Ser Supremo Todo-Poderoso, seus discípulos diretos que o representariam e também os ordenados por estes, que seriam os de menor patente, porém, influentes, para lidar com os comuns. Este sistema organizacional social é correto e válido quando se trata de uma política social e disciplinar humana para se determinar um respeito hierárquico de comando e poder. Questiona a necessidade destas regras humanas aplicadas às esferas superiores, em se tratando de Deus, exaltado como onipotente e onipresente, Senhor de tudo e de todos, Criador do céu e da terra, invulnerável e imaculado por sua supremacia. Será que houve um abuso dos primazes religiosos, em impingir e nos fazer crer que conceitos disciplinares humanos pudessem ser aplicados às esferas espirituais superiores? Será que isto não foi convenientemente determinado por dirigentes religiosos, lá nos tempos remotos? Tudo indica que foi entre os anos 1225 e 1274, perdurando até hoje, para que se enquadrassem hierarquicamente como representantes de Deus na terra e com isto, exercer certos domínios e poderes questionáveis, em nome dele. Vamos traçar uma hierarquia determinada pelos homens a partir do Ser Supremo, em primeiro lugar, Deus o Criador, em segundo, os serafins, querubins e tronos, em terceiro, os domínios, virtudes e potestades, em quarto, os principados, arcanjos e anjos, isto nas esferas espirituais dos não encarnados. Em seguida, entre os seguidores do cristianismo, Jesus, o Messias, e entre os outros vários segmentos religiosos, Gautama Buda, Moisés, Jeová, Krishna, Vishnu, etc. Logo a seguir, a mãe de Jesus, Maria, e os 12 apóstolos e inúmeros avatares e ascensos, os santos, canonizados, e os que ainda não, que assumirão seu status quando forem reconhecidos como santos. Então chegamos aos dirigentes das inúmeras denominações religiosas como os primazes, seus cardeais, bispos, padres, freiras, sacerdotes, ministros, monges, babalorixas, etc., que se intitulam representantes de Deus na terra e que assumem poderes para julgar, absolver ou condenar, espiritualmente, os mortais inferiores, seres humanos. Voltando aos anjos, percebam que existe uma imensa distância hierárquica entre nós humanos e eles. No entanto, alguém influente, por inúmeros escusos interesses, criou e disseminou uma maneira de desconsiderar esta hierarquia e fazer com que as pessoas acreditassem que podem acessá-los diretamente, apesar das diferenças evolutivas e vibracionais, dispensando as regras e o respeito pelos intermediários com as devidas obrigações,
deveres e responsabilidades. Não sendo suficiente, estimularam um comportamento de dependência psicológica explorando a fé das pessoas, fazendo-as acreditar que pudessem ter ao seu dispor e a qualquer momento, instantaneamente uma assessoria angelical, esta, prestada por seu anjo da guarda pessoal, em troco de simples pedidos, rituais, orações ou módicas promessas. Comentário. Primeiro, o Senhor me ajuda, e em troca te dou algo, uma oferenda, orações, rituais e velas, etc. Comentário. Segundo, 7 bilhões de anjos a revoar sobre nossas cabeças provocariam um tremendo congestionamento angelical. Como algumas pessoas sempre foram e são problemáticas em relação a administrar sua autoconfiança, criou-se um impasse comprometedor com relação ao poder que alguns não teriam para alcançar as esferas superiores e acessar seu anjo. Foi quando uma inteligente criação artística acrescentou mais um par de membros ou asas aos corpos dos seres angelicais, semelhantes aos dos humanos, para sugerir aos fiéis que, se não pudessem ou desconfiassem de sua habilidade de ir aos anjos, estes viriam à terra voando para satisfazer e realizar seus ansiosos desejos e pedidos. Outra curiosidade que o assunto sugere ser abordada é passível de ser observada e analisada: a aparência destes seres alados. Temos informações de que Deus, o Senhor Supremo, é o Criador do céu e da terra e que também deu origem ao universo. É-nos ensinado que somos a sua imagem e semelhança. Teria então o Senhor Deus um rosto, um corpo, membros e cabelos como os nossos? Seriam seus olhos azuis, verdes, castanhos ou negros? Sua pele seria branca, amarela, negra ou vermelha? Também não é muito bem esclarecida a razão pela qual os anjos têm aparência de seres humanos, habitantes da Terra, e não a de um ser diferente em sua aparência, como alguém de outro planeta, nem o motivo pelo qual haveria a necessidade de possuírem asas para se locomoverem, como pássaros ou animais, entre os céus, dissertado como um espaço físico, em um lugar lá em cima. A Terra, e os demais planetas de nossa galáxia e do universo. Comentários. Não é bizarra uma figura com aparência humana, com implante de asas semelhantes a de pássaros, com penas e tudo mais, representar um ser divino. Ao que sabemos, os anjos teriam sido criados como seres superiores, para assessorar o Senhor Deus, e que nunca haveriam de encarnar ou ter um corpo físico, para jamais serem maculados em sua essência, tal a pureza, e desta forma, estarem qualificados a participar dos reinos divinos junto a Deus. Qual o motivo de ter sido escolhida a figura masculina para representar os anjos? Seria uma escolha preconceituosa de o Senhor, deixando a entender que o macho homem é superior à fêmea mulher. E por que não encontramos nenhuma anja fêmea entre eles? Nunca foi esclarecido de forma convincente por que os anjos com corpo masculino possuem rostos com características delicadas ou femininas, e por que raras figuras angelicais femininas também são chamadas de anjos e não de anjas. Gabriel, o chamado anjo da Anunciação, não parece com um anjo, e sim como uma anja, inclusive pela aparência das suas vestimentas. Entre as orientações religiosas, é-nos ensinado que os anjos e talvez anjas são assexuados, pois a distinção sexual pertence, fisiologicamente, aos hominais, animais e vegetais, machos e fêmeas. Os anjos mais divulgados entre as religiões e seitas, o Gabriel, Michael, Rafael, Samael, Eziel, etc., têm aparência de corpos humanos masculinos, portentosos e musculosos, cheios de testosterona, e os poucos anjos têm características femininas marcantes nas mãos, nos cabelos e no rosto, e inclusive apresentam seios, mesmo que discretos, e também lábios acentuadamente femininos. Comentário primeiro. Qual a necessidade de configurar estes seres celestiais com aparência masculina e feminina se estes seriam assexuados? Comentário segundo. Será que anjo cuida de machos, e anja cuida de fêmeas? É óbvio que, por detrás destas configurações, existiu e existe a arte cujos artistas, em sua maioria com sabida tendência homossexual ou com suspeita de insanidades mentais, escolheram e determinaram mostrar estes seres supremos aos humanos, de forma tendenciosa, como sendo do sexo masculino, ou a mistura aparente de macho-fêmea, sugerindo androgenia.
O absurdo é ainda termos que aceitar essas ideias em pleno século XXI como verdades nunca questionadas quanto às suas escolhas e que continuam sendo reproduzidas e cultuadas como tal. Se observarmos ainda as configurações de anjos com aparência de crianças, o que sugere ingenuidade ou pureza, leva-nos a questionar se a espécie angelical também se reproduz como nós humanos, são criados, como bebês, crescem, se tornam pré-adolescentes, jovens, adultos, idosos, envelhecem. E daí, será que também desencarnam? Será que após sua árdua vida atarefada e angelical, dão oportunidade a novas gerações de anjos? Tentem apelar ao bom senso, e tentem se explicar por que todo este espetáculo artístico-teatralesco consegue sobreviver por milênios como ensinamento, pregado a altos brados de forma enfática pelos senhores representantes do divino, aqui na terra. Padres, sacerdotes, pastores, evangélicos, esotéricos, se esmerando em convencer as pessoas de pouca cultura ou de cultura precária, a acreditarem que toda esta história foi e é verdadeira. Tentem pôr sentido a tudo isto sem ridicularizar a superioridade, inteligência e divindade do Todo-Poderoso Deus, a quem vocês acreditam que existe. A fé é muito importante. As pessoas crédulas, de fato deveriam se dedicar a acreditar por convicção, porém, as que cultivam sua fé sem bom senso é fato que tendem a acreditar em disparates, coisas e fatos que não têm sentido. Seria como aceitar que um indivíduo com tendências criminosas tirasse a vida de outro ser humano porque Deus quis ou permitiu. Será que o poder do divino, com toda a justiça imparcial que achamos que aplica, não é bem como achamos que é? Como espiritualista, acredito na reencarnação espiritual, em seres humanos, e admito que a evolução da espécie hominal e, consequentemente, do espírito, se dê principalmente pelo número de vezes que este espírito humano reencarna, assumindo um corpo físico, apto a realizar suas tarefas e aprendizagem inerentes às escolhas, pretensões e ambições que o levam a evoluir culturalmente e intelectualmente, estas escolhidas única e exclusivamente pelo indivíduo espírito, antes de encarnar ou assumir um corpo, ferramenta humano, qualificando e acrescentando informações inerentes à vida neste planeta ao ser espiritual essencial. Haja vista este meu conceito, acredito convictamente que existe um diferencial evolutivo e cultural entre a cadeia humana e espiritual que se mostra inevitável em função do número de reencarnações de cada espírito. Como podemos observar inquestionavelmente, é muito fácil identificar as pessoas com níveis intelectuais e culturais diferenciados que denunciam o grau de evolução individual da espécie. É óbvio que esta ocorrência se dá também a nível espiritual, tendo até uma forma ou nomenclatura que determinam os diferenciais como espíritos, superiores, ou iluminados, e inferiores, toscos ou trevosos e maldosos. Quando se torna possível o contato das pessoas encarnadas com as pessoas desencarnadas, espíritos, consegue-se determinar o grau de cultura e evolução do espírito que se apresenta, que pode se mostrar um mestre, ou um serviçal, um ser iluminado, ou mesmo um ser inferior em fase primária do processo evolutivo. Dependendo de como as pessoas se apaixonam, se identificam e se relacionam com seres espirituais, mais cultos, intelectuais, humanísticos, dóceis, que externam bondade, compreensão, amor, do presente ou do passado, recebem, estes seres, títulos e qualificações variáveis dependendo do segmento de credo, receptividade cultural, ou denominação religiosa a que a pessoa está ligada. Estes títulos podem ser os mais variados como espíritos de luz, mestres, mentores, pai fulano ou ciclano, doutor X ou Y, e anjos da guarda, estes com nomes variados conforme o que adotam as denominações religiosas. Este assunto é um tanto complexo e polêmico ao extremo, devemos ter bom senso e rever nossos conceitos de fé e convicção sem fantasias, pois requer cultura adequada e contemporânea, envolvem diferentes religiões, seitas e credos, filosofias e conceitos intelectuais diversos. Deveríamos reagir ao que nos tem sido imposto por doutrinas ultrapassadas, e que não tem sentido. No andar da carruagem, nos deparamos com o jargão que normalmente se usa quando não se consegue explicar o talvez inexplicável. Existem três verdades, a minha, a sua e a verdadeira. Em busca da verdadeira verdade, é que emergem os necessários e úteis debates, que por sua vez,
ou contribuem para esclarecer e definir conceitos se aproximando do que seria a verdade, ou para complicar, às vezes tendenciosamente, e criar novos embates, estendendo sobremaneira as definições do que poderia ser simples, fácil e com mais objetividade e querência. Se eu fosse continuar escrevendo, esta edição do jornal O Legado não seria o suficiente para registrar meus delírios, porém, eu espero ter conseguido ser compreendido sem ter magoado ninguém. Eu estou, e sempre estarei ligado. Texto de Johnny Caff, março 2012. Nota da redação: procure sempre um terapeuta formado, diplomado e sindicalizado. Os vídeos gravados com o título Falando Sério são uma reprodução das crônicas escritas ao longo de 10 anos para o jornal O Legado, hoje Jornal Excelsior, por João Oreste Caffarelli, com o pseudônimo de Johnny Caff. Em novembro de 2021, a IAOL Editora lançou o e-book Falando Sério, reunindo as mais de 80 crônicas homenageando em vida ao autor. João Oreste Caffarelli faleceu aos 69 anos, em 4 de fevereiro de 2022, e nos deixou essa preciosa coleção de sabedoria.